Senhor presidente, senhores deputados, trata-se este projeto de uma emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, alterando as regras para a aposentadoria dos servidores públicos estaduais. E esta proposta do Poder Executivo teve como justificativa a urgente adequação da Constituição Estadual às regras instituídas pela Emenda Constitucional 103/2019, tratando do aumento da idade mínima, das regras de pensão, organização dos procedimentos do órgão gestor previdenciário, entre outros, além de repetidamente alegar a necessidade de ajuste fiscal no orçamento. Na esteira do que houve no governo federal, basicamente, os argumentos do governo estadual tratam da expectativa de vida mais elevada da população e os problemas financeiros que atingem os fundos previdenciários. E a solução apresentada foi reduzir direitos dos servidores e de seus dependentes e criar mecanismos para aumentar a contribuição previdenciária, reduzir o valor do benefício e limitar as formas de correção dos seus valores. Com tais medidas, fica claro a opção do Estado em priorizar o setor privado da Previdência, atendendo à política de benesses para o sistema financeiro, que passará a ser a alternativa para os servidores de maiores salários que queiram garantir melhores recursos na aposentadoria. Quanto ao processo de tramitação desta emenda constitucional, deixo consignado aqui no voto que vou proferir daqui a pouco, que transcorreu este projeto de maneira antidemocrática, em razão da maioria dos deputados ter concordado com a fixação de apenas 16 dias entre as datas do dia 26 de novembro e 12 de dezembro para a conclusão dos trabalhos das duas comissões envolvidas. Não houve possibilidade de realizar audiências públicas com os setores e demais representantes. Sequer houve o acompanhamento de técnicos da Agência de Previdência Social, AGPREV. Não houve a disponibilização de dados relativos à metodologia dos cálculos do impacto financeiro e orçamentários, nem acesso à estimativa dos resultados relativos aos modelos de regramento de concessão das aposentadorias, faixa etária e sexo dos beneficiários, bem como da estimativa de impacto no acesso aos benefícios previdenciários com a aplicação das novas normas pretendidas. Embora tenham sido apresentadas emendas pelos parlamentares que motivaram ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Gerson Claro, a elaborar a emenda substitutiva aglutinativa, o texto promoveu alterações que atenderam algumas demandas de setores específicos, mantendo, porém, o caráter estruturante das disposições originais que reduzem direitos dos servidores estaduais. Tais prejuízos se configuram especialmente, primeiro, impôs a desconstitucionalização para o serviço público, remetendo as normas previstas aos servidores públicos federais, revogando todas as garantias constitucionais anteriores à matéria. Deixa agora indefinição das regras com variação das condições de acesso à aposentadoria ou à pensão por morte, sem qualquer estabilidade que assegure a efetividade de direitos. Segundo, exclui do texto constitucional de todas as referências ao cálculo dos benefícios, as condições especiais para aposentadoria de quem tem deficiência, exerce atividades de risco ou com exposição a agentes nocivos e incapacidade por acidente de trabalho. Terceiro, definiu apenas uma forma de aposentadoria voluntária, fixa 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, e remete para a lei ordinária definir o tempo mínimo de contribuição.
Ainda desconstitucionaliza a vinculação da pensão por morte com o salário mínimo, pois somente assegura esse valor se o beneficiado não tiver outra renda. Quarto, exclui do texto constitucional, remetendo à lei específica, as regras para as aposentadorias especiais para pessoas com deficiência ou que exercem atividades prejudiciais à saúde ou em atividades de risco. Quinto, estabelece novos mecanismos que dificultam ainda mais as possibilidades de aposentadoria por tempo de contribuição integral, especialmente ao definir pedágio de 100% do que falta de tempo de contribuição para os servidores públicos que ingressaram antes de 2003. A representatividade do PT nesta Casa de Leis se opõe ao mérito da proposta, pois compreende que as mudanças promovem desrespeito aos direitos dos servidores públicos, com forte desajuste no sistema de proteção social por meio do regime próprio, o que significará a precariedade financeira no momento da velhice. Conforme a narrativa do governo, os setores da saúde, da educação e da segurança pública contam com mais servidores e representam a maior parcela de gasto, tanto com ativos quanto com aposentados e pensionistas, e por esse fato compromete os recursos do Tesouro Estadual, que fica impossibilitado de financiar investimentos nessas áreas para custear as despesas decorrentes associadas. Todavia, essa narrativa é um sofisma, porque, na verdade, são medidas com o intuito de diminuir as despesas decorrentes da Seguridade Social para adequá-las aos ditames da Emenda Constitucional 77 de 2017, que limita o crescimento das despesas primárias do Estado à variação anual da inflação por 10 anos, com reserva desses recursos para beneficiamento de setores privados e para o pagamento de juros e serviços da dívida pública. Outro objetivo explícito desse projeto de emenda constitucional é resguardar a política ultraliberal imposta pelo governo federal, que tem o compromisso com 1% da população mais rica desse país, que vê no arroxo dos aposentados a possibilidade de lucro com a ampliação do mercado para os planos privados de previdência, capitaneados pelas grandes instituições bancárias que operam no mundo. E aqui vale ressaltar que o governo federal tem compromisso com um projeto econômico global que prioriza a reforma da Previdência, privatizações, desregulamentação, flexibilização do mercado e das relações de trabalho, autonomia do Banco Central, dentre outras medidas que seguem a ultrapassada cartilha ultraliberal de Chicago. As consequências desta proposta para os servidores públicos, para além das que atingem os segurados do sistema geral, é a severa desconstitucionalização por desfazer as definições contempladas em emendas constitucionais anteriores sobre a matéria, o que gera um alto grau de insegurança jurídica, porque as regras serão definidas por lei ordinária. Eu quero finalizar a minha justificativa, na verdade, de voto que estou fazendo aqui, que o mais grave desse projeto de emenda constitucional é que ele retira, na verdade, da Constituição do Estado o regramento das futuras aposentadorias, deixando isso para leis ordinárias. Nós sabemos que é muito mais difícil mudar uma emenda na Constituição, porque precisa de quórum qualificado e uma tramitação especial da matéria. Quando é um projeto de lei ordinária, é uma tramitação mais simples e o quórum
quórum simples também de voto. Então, é muito mais fácil alterar depois essas regras, o que vai causar uma insegurança jurídica. Além de retirar da Constituição as regras claras para a fixação dos benefícios dos servidores, é importante dizer que desconstitucionaliza as regras da aposentadoria e os servidores poderão ter mais prejuízo ainda com a aprovação de leis ordinárias que vão se seguir após a aprovação dessa emenda constitucional. Por essas razões, senhor presidente, é que eu manifesto aqui o meu voto contrário no mérito, dessa emenda constitucional que altera as regras da aposentadoria dos servidores públicos do nosso Estado. Muito obrigado.